Oi, oi. Então, vamos começar falando um pouquinho hoje sobre acidente vascular encefálico. Essa matéria é bastante importante devido à sua relevância, né? É uma conduta rápida a se fazer e isso pode ajudar na mortalidade do paciente, inclusive. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito de acidente vascular encefálico. Então, quando a gente estiver diante de um paciente que chegou na emergência, ele tiver com um déficit neurológico de instalação súbita, principalmente se ele for focal, a gente tem que sempre pensar na primeira causa como AVE, porque a depender da etiologia, pode ser minutos, horas contadas pelo paciente, inclusive ele pode vir a óbito. A gente tem uma diferenciação antes de fazer entre o AVE isquêmico e hemorrágico, que são as causas vasculares do AVE, né, a etiologia dele. A gente tem que lembrar de uma variação desse acidente vascular encefálico, que é o ataque isquêmico transitório. Quando a gente fala em ataque isquêmico transitório, a gente pensa no AVE, só que um AVE que ele é menor de 24 horas. Em geral, ele dura assim 15, 20 minutinhos no máximo, né? A gente tem um termo de 24 horas na literatura, mas na prática mesmo a gente vê que dura ali poucos minutos. Quando esses sintomas do paciente, que nós vamos falar a seguir, mas basicamente um déficit neurológico súbito focal, ele dura poucos minutos, depois desse tempo predito ele desaparece, a gente classifica esse evento que o paciente teve como um ataque isquêmico transitório, porque não teve uma isquemia propriamente dita para gerar uma necrose, né? E conceito o acidente vascular encefálico. Antes mesmo de ocorrer essa morte celular, o nosso corpo conseguiu reagir e conseguiu aí converter, digamos assim, esse ataque isquêmico transitório. Algumas características dele, geralmente ele é causado por algumas embolias arteriais a partir das carótidas ou artérias vertebrais. São artérias aqui localizadas na região do pescoço, elas podem causar pequenos êmbolos, né? Lembrar que uma diferença entre êmbolo e trombo. Quando a gente tem um trombo, a gente geralmente tem uma placa fixa. Quando essa placa ela se desprende da parede do vaso, ela corre a nível sanguíneo, aí a gente pensa num êmbolo, porque ele é como se fosse um trombo em movimento, né? Ele se descolou da parede do vaso, chegou a níveis menores, a lúmenes cada vez menores, a nível de capilares, por exemplo, entupiu ali aquela região, ocluiu e ocasionou um processo isquêmico, né, de alteração entre aquele equilíbrio que a gente tem de oferta e demanda. Então, ocorreu uma hipóxia, só que no ataque isquêmico transitório, o nosso corpo conseguiu agir e não deixou que essa morte celular, essa necrose efetivamente ocorresse. Tem um sintoma que é bem característico, que é a maurose fugaz, que é uma cegueira ali meio que transitória, né? O paciente vê como se fosse uma mancha na visão, mas ela é transitória também. Isso acontece porque, principalmente na artéria oftálmica, que ela é um ramo da carótida interna, a nível ali anatômico, né, ela é bastante comum de ocorrer essa oclusão. O tratamento, basicamente, é isquêmico, nós vamos falar mais a seguir, mas aqui, em relação ao ataque isquêmico transitório, a gente tem que pensar em comarínicos, né? Principalmente anticoagular esse paciente como maneira de prevenir com que ele não tenha eventos isquêmicos, né, e também hemorrágicos futuramente. Vamos falar mais sobre tratamento depois. Vamos falar agora sobre a epidemiologia do acidente vascular encefálico propriamente dito. Nós já excluímos ali o ataque isquêmico transitório, que é um diagnóstico diferencial de AVE, porque ele ocorre nos primeiros minutos, e agora a gente está diante de um quadro que ele persistiu após essas 24 horas, que está no livro, né, do ataque isquêmico transitório. Então, nós estamos diante de um quadro de acidente vascular encefálico muito provavelmente. A epidemiologia dele é bastante frequente, ele é a terceira causa de mortalidade no mundo inteiro, e aqui no nosso país ele se enquadra na primeira causa de morte na emergência, então é muito grave. Ele é a principal causa de incapacidade neurológica em adultos, então pensa, além dele matar, né, ele gera uma incapacidade neurológica, gera sequelas nesse paciente, que às vezes muito pior que a morte é a sequela que essa doença nos deixa.
O risco, ele aumenta com a idade. A gente pensa sempre, né, que idosos, doenças vasculares, acometem muito mais idosos do que pessoas mais jovens. Então, basicamente, quando se ultrapassa os 65 anos, a gente tem que, maioria de 2/3, assim, dos pacientes que são acometidos anualmente por AVE, desses 2/3 são pacientes acima de 65 anos. Em relação ao sexo, a gente tem um predomínio discreto de homens em relação às mulheres, principalmente quando essas mulheres elas não estão na menopausa, porque a gente tem o papel do estrógeno, né, que é o nosso hormônio sexual, ele é muito efetivo, ele é protetor vascular, né? Ele faz vasodilatação, ele inibe reações de produção de óxido, né, espécies ativas de oxigênio e tudo mais. Ele é protetor do nosso organismo. Agora, quando as mulheres ela atingem o climatério, principalmente ali na região, na fase, aliás, de pós-menopausa, a gente tem uma queda absurda de estrógeno no nosso corpo, por conta de toda aquela fisiopatologia, né, do sistema hipotálamo, hipófise e gonadal. Então, quando as mulheres atingem a menopausa, é quase que equiparado em relação a predomínio de epidemiologia de EVE entre homens e mulheres. Em relação à sua etiologia, como eu disse anteriormente, o AVL pode ser hemorrágico, mas ele pode ser isquêmico, sendo que esse isquêmico é o mais comum. Só lembrando que, quando a gente pensa em isquemia, a gente está pensando que está faltando ali oxigênio, né? Então, essa isquemia é devido a uma hipóxia, de uma hipoperfusão mesmo, que, chegando, que não está, né, chegando sangue naquela região do cérebro, ocasionando esse processo isquêmico. O hemorrágico, ele pode ser de dois tipos, a depender da anatomia, porque ele pode acontecer intracraniano, né, intraparenquimatoso, aliás, mas ele também pode surgir extraparenquimatoso, que a gente chama de subaracnoide, que é o local, assim, mais comum dentre esses que a gente falou. Então, pensar que a probabilidade do paciente chegar para a gente com AVE é muito mais provável ele vir com um isquêmico, que inclusive é um pouco menos grave que o hemorrágico, que o hemorrágico você tem que tratar na hora. É muito mais comum chegar um isquêmico do hemorrágico, mas a gente tem que saber diferenciar os dois, porque o tratamento difere bastante. Como eu disse, né, o intraparenquimatoso é um tipo de AVE hemorrágico, só que ele tem uma letalidade muito grande. Metade dos pacientes que morrem é por herniação cerebral. Você pensa, tá jorrando sangue ali entre o interparênquima, né? Dentro do nosso parênquima cerebral. O sangue tem que ir para algum lugar. Então, vai ter uma pressão intracraniana tão grande que vai chegar a herniar e ocasionar, então, a morte, né? O paciente entra em coma e tudo mais. Jovens, gente, também tem AVE, viu? E grande parte deles é causado por doenças arteriais, como a dissecação aguda de aorta. A gente também tem, em pacientes bem jovens, a gente pensa em malformação arteriovenosa. A artéria que é mais acometida no AVE é a artéria cerebral média, que nós vamos falar agora da anatomia, mas basicamente ela é um ramo da carótida interna. Então, lembrar disso, porque algumas sintomatologias, né, alguns dos sintomas, eles vão de acordo com a região da artéria acometida. Faz a gente pensar numa determinada artéria, mas isso mesmo a gente vai fechar o diagnóstico ali através da imagem. Mas isso aqui é uma boa tática para a gente poder pensar ali clinicamente, né? A clínica é soberana. Fatores de risco. Como toda doença, o AVE, né, por ser uma patologia, ele tem fatores de risco. Só que esses fatores de risco, eles podem ser modificáveis e os não modificáveis. Primeiro, o que interessa mesmo? Os modificáveis, porque a gente tem como agir, né, para evitar que esses casos ocorram. Então, olha, paciente hipertenso descontrolado, especialmente se a PA sistólica dele, né, for elevada. Então, ter muito cuidado com esses pacientes. Paciente diabético descompensado, dislipidêmico descompensado, paciente com doença cardíaca, a gente vai falar agora da fibrilação atrial crônica, né, como uma das causas bastante importantes de AVE tromboembólico. A gente também tem o IAM de parede anterior, cardiomiopatias dilatadas, estenosis carotídea, aquele ataque extremo transitório que a gente falou agora, né? Ele também é um fator de risco modificável, a própria obesidade, o sedentarismo, o tabagismo. Recentemente foram atualizados e adicionados nesses fatores de risco modificáveis mais dois critérios, né, para a gente levar em consideração.
O primeiro é a apneia obstrutiva do sono e o segundo é a migrânia, que são doenças bastante comuns, né, bastante relevantes aqui no nosso ambiente, então tem que tomar cuidado. E a gente também tem os fatores não modificáveis, como a idade, lembrando que quanto mais idoso, né, mais robô, a gente vai ter um risco maior de ter. O sexo, lembrar do homem, que é mais incidente em mulher, mas quando a mulher passa a menopausa, esses níveis quase que se equiparam por conta do estrógeno faltante, né? A raça, a gente tem que negros e asiáticos, né? Eu coloquei em etnias, eles têm mais propensão, né? E também a genética. Lembrar sempre de perguntar para o paciente dos antecedentes dele, dos antecedentes familiares, que os parentes do primeiro grau, né? Principalmente que faleceram por AVE, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse paciente tem uma forte genética de ter propensão ao AVE. Lembrando aqui, importante, que a hemorragia intraparenquimatosa, que é um tipo de AVE hemorrágico, além de todos esses fatores modificáveis e não modificáveis que a gente conversou, a gente também tem outros, como a insuficiência renal crônica, coagulopatias e também insuficiência hepática, que se enquadram ali nas causas modificáveis que a gente tem que controlar. Agora vamos lembrar um pouquinho da anatomia. Quando a gente pensa em região de neuroanatomia, é um pouco difícil de lembrar de tudo aquilo. Mas aqui acho importante frisar duas coisinhas. Um é o polígono de Willis, que é um polígono, é uma região ali, um entremeio de artérias, né, de vasos, que vão ser responsáveis por a irrigação básica de todo o cérebro. Ele é formado basicamente por dois sistemas. A gente tem um sistema vértebro-basilar, que ele ocupa ali a irrigação da região posterior do encéfalo. Lembrar a diferença de encéfalo para cérebro, a gente está falando de acidente vascular encefálico, ou seja, não só a parte do cérebro é acometida, mas a gente também pode atingir região de tronco, então por isso é encefálico. E nós também temos o sistema carotídeo, que ele irriga mais a região anterior. Então, aqui eu trouxe uma imagem bem característica, né, que a gente pode perceber. Aqui à esquerda nós temos aqui a aorta, né? A aorta ela vai se bifurcar, né, e tudo mais. E na porção ascendente aqui, porque aqui a gente está vendo a região de superior, né, pescoço e região de face, crânio, a gente tem a carótida comum. A carótida comum, ela vai se bifurcar em carótida interna e carótida externa, dos dois lados. Aqui a gente está vendo uma região mais lateral. Ela sempre fica mais para lateral. E aqui a gente tem a vertebral mais na região posterior. Por isso que eu falei que esse sistema carotídeo vai irrigar a anterior e o sistema vértebro-basilar vai irrigar a parte posterior do encéfalo. Aqui dá para ver melhor nessa imagem, porque aqui é o polígono de Wills, né, que a gente fala. A gente tem que começar aqui a ver as artérias vertebrais, que são essas daqui da figura esquerda. Essas artérias vertebrais, elas são duas, né, uma direita e uma esquerda. Elas se ascendem, formam uma artéria basilar. Da artéria basilar aqui a gente sai a cerebral posterior dos dois lados para irrigar essa região do encéfalo. Aqui a gente tem as comunicantes posteriores que vai desembocar numa parte bastante relevante. Aqui a gente tem a carótida interna, que a gente mostrou aqui, né, que resultou dessa bifurcação da carótida comum. Essa carótida interna vai ter duas coisas importantes, porque dela vai projetar a artéria cerebral média dos dois lados. Só que aqui a gente tem um raminho, que eu até falei anteriormente, é o ramo da artéria oftálmica. Isso vai gerar alguns sintomas bastante peculiares quando ela também for atingida. Saindo daqui, a gente tem as cerebrais anteriores dos dois lados e entre elas as comunicantes anteriores. Esse é o polígono de Willis. Claro que tem algumas outras aqui, mas o que interessa para a gente são essas maiores. Vamos falar um pouco, então, sobre a fisiopatologia, o que de fato acontece no meu AVE para me gerar tantos sintomas e ser uma emergência médica. A gente tem que pensar que quando a gente tem uma artéria cerebral que está ocluída por alguma coisa, seja um ângulo, né, seja o próprio trombo quando ele está ali parado, ou mesmo uma causa idiopática, a gente tem uma alteração do fluxo, ou seja,
o fluxo ele é impedido de passar adequadamente para irrigar aquela região do encéfalo. E o nosso encéfalo ele precisa de oxigênio para ele manter as suas células a produzirem energia ATP para poder funcionar o metabolismo. Então, aquela área ali vai ter um desequilíbrio de oferta e de demanda, porque eu tenho muita demanda de O2, mas eu tenho pouca oferta. Então, isso vai gerar uma hipóxia, né? Devido a uma hipóxia local, gerar um processo isquêmico que pode evoluir para uma morte celular. Quando que a gente tem uma alteração neuronal mesmo, né? Uma alteração de fluxo ali na minha região do meu cérebro que vai ocasionar toda essa sintomatologia? O normal do nosso fluxo do cérebro é ter 50 ml por minuto a cada 100 miligramas no nosso fluxo cerebral normal. Quando esse valor ele cai para 20, aí a gente já tem que ficar bastante atento, porque isso pode prejudicar. Só que aí, de tanto faltar fluxo, essa região ela pode não conseguir mais se reverter. Isso vai gerar um processo de necrose, né, por falta de oxigênio. Isso vai ocasionar um infarto, principalmente quando essa isquemia ela se prolonga, né, um fluxo sanguíneo não chega naquele local por um determinado tempo, ou quando esse fluxo chega, mas ele é muito pouco, que ele é inferior a 10 ml, ele já é considerado uma isquemia grave. Isso gera esse infarto. Vamos falar agora sobre o AVE isquêmico. A gente tem 4 causas centrais para o AVE isquêmico. A principal delas, de longe, a mais comum, é um evento embólico. Lembra que a gente conversou a diferença de trombo para êmbolo, né? Um trombo, uma região de placa ali, independentemente do seu conteúdo, geralmente lipídico, né? Ser fixo à parede da artéria e quando, né? Ela cresce demais, ela pode obstruir por tampar mesmo, por tamponamento, ou ela pode se soltar e ocasionar o êmbolo. E é esse êmbolo a principal causa do AVE isquêmico. Então, o AVE isquêmico embólico, né? Ele pode ser cardioembólico, por embolia arterial, o que seja. Também a gente tem as causas criptogênicas, que vamos falar a seguir, o evento trombótico lacunar e o de médio calibre. Uma das causas trombóticas, né? Lembra que a gente falou do êmbolo, que é a mais comum, agora vamos falar do trombo. Dentre as causas do trombo, a mais comum é quando esses trombos estão em pequenos vasos. Eles estão em pequenos vasos e eles são maiores, assim, que o seu lumen, chegando a obstruir ele. Não tem mais como passar sangue ali, porque ele é grande o suficiente para tamponar aquele pequeno vaso. Então, como eu disse, ele é um evento trombótico mais comum, porque ele resulta de uma lesão de artérias perfurantes cerebrais. Quais artérias são essas? São artérias bastante importantes para o funcionamento do nosso encéfalo. Só que, quando a gente fala de acidentes de pequenos vasos, a gente está falando de pequenos infartos também. Eles não podem passar de 2 centímetros, né? Que esse é um valor para a gente classificar ele como pequeno, AVI de pequenos vasos. E por que ele ocorre? A gente tem geralmente uma lesão obstrutiva, né? Nós estamos falando de trombo, então é uma lesão que obstrui, ela é fixa, ela não é móvel, por ser um evento trombótico lacunar, ou seja, à medida que o tempo vai passando, os fatores de risco se exercendo, principalmente paciente idoso com diabetes, hipertensão mal controlada, que a gente falou lá em fatores de risco, essa parede vai se espessando, sabe? E com o passar do tempo, ela vai sendo substituída por lipídio e por gordura. Essa região eu estou falando da parede da artéria, tá bom? E com o passar do tempo, essa substituição, essa falta, né, de integridade ali, porque ela é substituída por conteúdo que não é do seu fisiológico, ela acaba ficando degenerada. E essa degeneração, ela pode até precipitar uma trombose in situ, né? Porque ela é local, ela não chega a virar um êmbolo. Então, quais são os sintomas característicos? Quando atinge a região de ponte, né, de cápsula interna, a gente tende a pensar em hemiparesia motora da face, dos braços, de perna. Quando atinge o tálamo, por ele ser uma região mais característica de expressar
a fisiologia sensitiva do nosso corpo, a gente vai ter alteração aí. Na ponte também a gente pode ter alteração de marcha, uma hemiparesia atáxica, ou seja, metade do meu corpo, do meu hemilado, sempre contralateral, a região onde houve alteração de fluxo, ela sofre essa sintomatologia de hemiparética. Também pode ter uma disartria, a mão pode ser meio desajeitada, e esses pacientes, infelizmente, eles são mais suscetíveis a ter quadros demenciais. Outro tipo de evento trombótico, além do lacunar, é a artéria de médio calibre. Só que ela não é tão comum, não, ela é mais rara. Então, pensar mais uma veia de pequenos vasos. Outra condição bastante importante, também envolvendo a artéria. Nós estamos falando de acidente vascular. A dissecção arterial. Lembrar sempre da fisiologia da histologia da artéria. A artéria é um tubo que varia de calibre, e ela tem basicamente 3 camadas. A camada mais interna, onde tem contato direto com o sangue, é chamada de túnica íntima, e a camada mais externa, que está voltada para os órgãos, né, para a região de entremeio, é a túnica adventícia, entre elas a média. Com o passar dos fluxos, né, principalmente paciente hipertenso, né, ele com alguma colagenose, com doença da artéria, que deixa a parede da artéria mais sensível, ou até mesmo por movimentos que o paciente faz, por esforços geralmente bruscos de pescoço, né, associado ao esporte, por exemplo. Pensar sempre no paciente mais jovem, ele vai ter um cisalhamento, né, daquela artéria, da parede da artéria. A túnica íntima, até mesmo a média, elas meio que sofrem um corte por conta dessa alteração, tanto da parede quanto do fluxo. Isso vai criar um falso lume, uma falsa luz, porque dissecou mesmo, né, rasgou essa parede dessa artéria. Então, a gente vai ter alguns sintomas, né, relacionados à localização com que essa artéria foi lesionada. As principais são as vertebrais e as carótidas, que está localizada aqui na região do pescoço do paciente. Pode ter aquela famosa síndrome de Horner, paciente com semiptose, semimiose, né, e pode ter também esse déficit neurológico focal. Aqui eu escrevi que o AVL pode surgir de 2 formas: pela falsa luz criada, que causa uma estenose, ou seja, essa luz diminui, ou o trombo ali formado pode virar um êmbolo e entupir a artéria de menor calibre. Então, tomar bastante cuidado. O cardioembólico, a gente já falou, que cria um êmbolo, né? Esse êmbolo se solta daquela região. Nós estamos falando aqui cardíaco, então do coração, e vai ocluir uma artéria mais distal. Isso pode acontecer por alguns fatores, como o defeito de válvula, né? A gente pode ter um trombo ali, formar um trombo e predispor até mesmo um trombo infeccioso. A gente também pode ter mixomas, a persistência do forame oval ali na região do coração, né, que devia desaparecer quando a gente nasce, mas não, ele persiste e gera esse fator de risco, né? E o principal, a cardioembolia, porque o coração, quando ele está alterado, ele gera diversas alterações no nosso corpo, e aqui na VL não é diferente. O paciente que tem fibrilação atrial, né, o coração ele fibrila, e essa fibrilação é crônica, principalmente, um trombo, ele pode ficar ali no átrio esquerdo, ele se soltar, cair na corrente sanguínea, virar um êmbolo e ocluir uma artéria. A gente também pode ter um IAM de parede anterior, causado por um trombo no ventrículo esquerdo. E aqui uma característica muito peculiar, que é a cardiomiopatia dilatada. A gente tem um trombo no ventrículo esquerdo até no átrio esquerdo. Por que isso acontece? Quando a gente tem uma cardiomiopatia, né, geralmente o coração ele é maior, a gente tem uma hipertrofia. Só que não é só ganhar massa, né? Tem que ter contratilidade. Só que nesse caso, essa contratilidade não existe. Isso gera uma estase, o sangue fica parado, ele não consegue sair, né? O coração não consegue dar força para expulsar esse sangue. Isso gera uma estase e pode ocasionar esse processo, se essa fonte emboligênica desse êmbolo e ocasionar uma obstrução a priori.
A gente também tem o átero embólico, que a gente já falou sobre. E aqui o criptogênico. O criptogênico é aquela causa desconhecida, sabe? O que a gente não consegue descobrir a causa. Fez os exames complementares e não achou nenhuma alteração. Aí ele é classificado como criptogênico, né? Idiopático, indeterminado mesmo. Nós temos também outras causas que também podem acontecer, como as vasculites, paciente com doença sanguínea, como a trombofilia, doenças genéticas, hemoglobinopatias, algumas cirurgias, como o cateterismo, né, demais procedimentos, paciente com estenose, artérias colaterais inadequadas, gerando uma hipoperfusão também. Agora vamos para as causas hemorrágicas. A principal causa de AVE hemorrágico, de longe, né, a hipertensão e o aneurisma. Quando a gente fala em aneurisma, a gente lembra até daquela novela que teve, né, que a atriz simulou e até morreu, né, faleceu de um AVE hemorrágico por aneurisma, que inclusive foi bem elucidado assim, o paciente sentiu uma cefaleia intensa, já tinha um aneurisma prévio, ele se rompeu e ela infelizmente foi a óbito, né? Então pensar que o aneurisma é o quê? O aneurisma, ele é uma consequência de lesão contínua, uma lesão crônica naquelas artérias perfurantes que são as mesmas artérias envolvidas no AVE lacunar, aquele de pequenos vasos trombóticos que a gente falou agora. Essa lesão contínua vai fazendo fragilidade, né, na parede do vaso e vai formar pequenos aneurismas, que são chamados de aneurismas de Charcot-Bouchard. Isso aí cai em prova. Quando essa parede ela é enfraquecida, de tanto chegar sangue, geralmente esse sangue chega em uma pressão mais alta, né, o paciente fator de risco, essa parede ela não consegue aguentar e ela forma como se fosse uma saculação. Só que aí essa saculação é bem frágil, também é frágil, e esse fluxo sanguíneo, quando passa por ela, ele forma um turbilhonamento ali, e ele pode até chegar a romper, principalmente quando o paciente tem um pico alto de pressôrico, né? E isso pode romper e gerar sintomatologia. Lembra, um aneurisma é um pedacinho daquela artéria que saculou, né? Ele formou uma protuberância. Se ele romper, sai o conteúdo da artéria, sai sangue. Então, por isso, a causa de ser hemorrágico. No momento da ruptura, como eu disse, né, bem encenado lá na novela, o paciente tem uma cefaleia súbita, geralmente ela é lancinante, ela é horrível, ela é intensa, o paciente pode ter rebaixamento de nível da consciência e até mesmo alguns déficits focais, né, como a hemiparesia, principalmente os sangramentos de grande monta. Em geral, uma semana antes, a paciente tem aquela famosa cefaleia sentinela, que é uma cefaleia leve que precede essa crise. Uma segunda causa comum de AVE hemorrágico é a angiopatia amiloide. Ela também em pacientes, é mais comum em pacientes idosos, né? Principalmente aqueles pacientes que já têm um diagnóstico de Alzheimer. Ela acontece ali na substância branca, principalmente ali a nível lobar. E ela acontece porque a gente tem uma deposição contínua e progressiva da proteína beta-amiloide na parede de pequenos vasos. E isso vai fazer com que eles fiquem mais sensíveis, se degenerem e se rompam, gerando o evento hemorrágico. A gente também tem outras causas, né? Como o uso de anticoagulante, agregante plaquetário, paciente com discrasia sanguínea, uma formação arteriovenosa, principalmente aqui em pacientes jovens, né? Trombose venosa central, neoplasia, aneurisma micótica, aquela causa infecciosa que a gente comentou. Aqui, especificadamente da hemorragia subaracnoide, que não é a intraparenquimatosa, é a outra, ela é muito comum no paciente ter um aneurisma rompido ou uma malformação arteriovenosa, trauma ou mesmo idiopática. Já um AVE intraparenquimatoso, né, como eu disse, o hipertensivo, ele é o mais comum. Só que aí a gente tem como, assim, pensar quando uma região está acometida e a causa. Quando a gente tem uma hemorragia intraparenquimatosa que ela é hipertensiva, é muito comum ela cometer o putame, núcleos da base, né? O tálamo, o cerebelo e a ponte, que a gente vai falar um mnemônico agora.
Quando já esses hematomas, né, decorrentes dessas hemorragias, elas são lobárias, a gente pensa em angiopatia amiloide, que a gente falou também, né, pode ter aquela proteína beta-amiloide. Outras regiões pensar mais em tumor, quando é intraparenquimatose, subaracnoide, pensar em aneurisma como a principal causa. Aqui outras causas que a gente até já comentou, que são causas de AVE hemorrágico também. E as síndromes clínicas do AVE isquêmico, não é do hemorrágico agora. Quando a gente fala de AVE isquêmico, a gente pensa então numa falta de sangue para aquele local e não um excesso de sangue extravasado como no AVE hemorrágico. Então, tá faltando sangue ali. Por que que aconteceu, né? Por todos aqueles fatores que a gente falou. Pensar principalmente na causa embólica e na trombose lacunar, que são as principais. Quando a gente tem uma alteração no território das carótidas ali, naquele sistema carotídeo que a gente conversou, o paciente geralmente ele tem problema de afasia, né? Síndromes cerebrais, algumas são mais clássicas, como a de Gertzmann, que ela é muito característica ali de alteração das mãos, né? A grafia, o paciente não consegue escrever, não consegue diferenciar a direita e a esquerda, não consegue ter uma noção disso maior. Então, pensar nisso. Quando já a gente tem uma alteração no sistema vértebro-basilar, que é responsável por irrigação do cérebro posterior ali, a gente já tem alterações visuais, principalmente, porque é responsável por irrigação dessa região. A gente com hemenopsia, só enxerga de um lado, agnosia visual, não sabe o que está enxergando, algumas outras síndromes. Quando a gente pensa em diplopia pura, a gente pensa em alteração em região do tronco. Quando pensa em vertigem e nistagmo, alteração mais no núcleo contínuo, até mesmo cerebelar. Quando a gente tem alteração de marcha, pensar principalmente no cerebelo. É só pensar o que aquela região ela faz fisiologicamente e o que ela deixaria de fazer com a ausência do pigmento sanguíneo. Agora, quando a gente fala de infartos lacunares, a gente pensa também em hemiplegia fácil-braquiocrural, como pensar em ponte, né, em cápsula interna, em putamen, né, afasia de Broca, pensar em hemiparesia, hemianestesia quando pega o tálamo, porque o tálamo é responsável por alterações sensitivas, né? Disartria com apraxia da mama, paresia atáxica, então os sintomas ali que eles se interligam. Aqui tem algumas, mas acho que começa a falar de duas, que é a de Weber, que é uma síndrome clínica isquêmica, de AVE isquêmico. É uma síndrome isquêmica característica, só que ela vai ter uma lesão ali no mesencéfalo e ela vai ter alteração nervosa do meu terceiro par craniano. Só que aqui é diferente um pouco a clínica, porque enquanto alterações assim motoras e até sensitivas, né, elas são responsáveis por aparecer na parte contralateral ao dimídio afetado, quando é em relação à parte nervosa, ela é ipsilateral. Então, lembrar que o Weber é no mesencéfalo e pega o terceiro par craniano, no óculo motor, ipsilateralmente. E aqui, lembrar da Wallenberg, que também é uma síndrome clínica, mas ela pega o bulbo e ela atinge o trigêmeo, o quinto nervo, também ipsilateral. Aqui é a síndrome de Gertmann, que lembrar da alteração ali do sistema carotídeo, a grafia, não consegue escrever, a coculia, dificuldade para contar, a agnosia digital, não sabe distinguir os dedos da mão e não sabe o que é direito nem esquerdo. Os locais de acometimento agora, talvez um dos mais importantes. Vamos dividir em três: a artéria cerebral anterior, a média e a posterior. Qual que é mais comum? A média. A média, sempre pensar quando tem predomínio, alteração de tronco e membro superior. Pensar na artéria cerebral anterior, quando tem alteração principalmente em membro inferior. O paciente tem paralisia do pé, da perna, tem perda sensitiva também nessa região, até mesmo alteração da marcha, sempre contralateral de mídia afetado. Quando a gente tem aqui na artéria cerebral média, a gente tem hemiparesia, déficit sensitivo, quando fala Broca e Wernicke, né?
bronco, uma afasia mais motora, dificuldade de falar, e afasia sensitiva na de Wernicke, né, que ele não compreende direito, fala jargão, fala besterol, porque não compreende o que ele de certo está falando. Também a gente pode ter alteração aqui do olhar. Quando fala posterior, principalmente pensar em déficit de visão. Por quê? A artéria cerebral posterior irriga uma região próxima ao occipital, ao lobo occipital, que é responsável principalmente pelo controle da visão. Então, vai ter alteração da visão. O paciente pode ter minopsia, pode ter cegueira, né? Região cortical, alteração da memória e tudo mais. Agora, quando a gente fala de artéria basilar, pensar em paralisia facial, obstrução do olho, olhar conjugado, síndrome de Horner, que é aquela semiptose, semimiose. Aqui eu também coloquei da artéria vertebral, também em relação à vertigem, a nistagmo, que a gente até falou ali, ó, quer ver? Aqui em cima, que a gente falou que é mais em região de núcleo contínuo, vertigem, nistagmo e diplopia no tronco. Lembrar disso. Agora, aqui foi um resuminho que a gente fez, né? Quando é artéria cerebral média, pensar alteração motora, mas também sensitiva, né? Sensitiva principalmente de Wernicke e motora em relação à área de Broca. Ele pode ou não poupar a perna, tá? Mas ele geralmente é em tronco e membro superior. Diferentemente do cerebral anterior, que é mais em perna, e pode ser motor e sensitivo, sempre na perna contralateral. Quando tem a presença daquelas síndromes que a gente falou, aí sim, o nervoso é ipsilateral. Quando tem alteração no cerebral posterior, pensar que ela fica perto do lobo occipital e, portanto, déficit visual pode causar. E artérias lenticulo-estriadas, que é ali do sistema aqui daquele sistema ventricular, pensar em hemiplegia mais pura, né? Porque eles são aqueles ramos perfurantes para a cápsula interna. Quer ver? A gente até falou dele aqui. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó, na lacunar nós falamos. Aqui, ó. Região de ponte e tudo mais. Cadê? Bom, aqui nós falamos da síndrome cruzada, que é a alteração sensitiva e a motora é do lado contralateral, e a alteração nervosa ela é ipsilateral. Lembra de alguns pares cranianos, onde o tronco cerebral ele vai ter ali mais característica. Mesencéfalo terceiro e quarto, ponte quinto ao oitavo, e o bulbo quinto, nono ao 12º. É o MPD, né? Que a gente fala do tronco encefálico. Já na hemorragia intraparigmatosa hipertensiva, a gente tem o mnemônico para lembrar de quais regiões são mais acometidas. O mnemônico não tem pressão controlada. Por quê? O paciente com hipertensão, né, não tem essa pressão dele controlada. Então, o N é para núcleo da base, o T do TEM é tálamo, o P do pressão é ponte e o C do controlado é cerebelo. Então, o paciente, ele vai afetar os núcleos da base, como o putame, gerando uma hemiparesia, o tálamo gerando também, mas a gente lembrar que o tálamo é mais sensitivo, a ponte é mais motora, né, e também tem esse papel ocular aqui, e o cerebelo mais relaxão à ataxia. E a HSA, ela vai meio que ir para a epidemiologia. Quando é homem, é mais a comunicante anterior, e quando é mulher, é mais ali onde bifurca da posterior para a carótida interna. Naquele ramo ali onde bifurca as duas, é onde ocorre mais a etiologia, né? Essa síndrome da HSA. Síndrome porque é um conjunto de sintomas que o paciente vai apresentar. Agora, quando a gente fala de clínica, o início do AVE isquêmico ele tem que ser mais abrupto do que o hemorrágico. Mas isso aqui é quase que exceção, porque não tem como você
só definir pela clínica se o paciente é AVE isquêmico ou hemorrágico. Tem que fazer tomografia para a gente descartar, mas não vai falar agora. Então, o AVE isquêmico ele é mais comum de ser início abrupto, grave dos sintomas, né? Geralmente, o sintoma neurológico é focal. O paciente ele pode nem buscar ajuda por si só, porque raramente ele vai ter dor. E ele pode ter perder a noção de que algo está errado, que é a nosognosia, e gerar esses sintomas nele, e ele ter que sido levado para emergência, né? Ter que ser levado para emergência. O ataque isquêmico transitório, então ele dura um pouco menos de tempo, né? Cerca de 20 minutos, mas pode durar até 24 horas. O paciente tem aquela maurose fugaz que a gente falou, uma cegueira transitória, por conta de uma isquemia na retina, mas que ela some os sintomas, né? E também aqui, quando a gente fala de AVE hemorrágico, a gente pensa no início agudo focal, mas ele geralmente ele pode se gradualmente ele se progredir, né? E isso ser sugestivo de sangramento intracerebral. O paciente piora, né? Então, o paciente geralmente ele tem vômito, cefaleia, né? E tudo mais. Mas o que a gente tem que pensar? O paciente está com uma cefaleia súbita, intensa, a pior dor da vida dele. Ele teve uma síncope e ele tem uma rigidez nucal, que ela pode até acontecer depois de umas horas, pensar em HSA, porque fala muito, é uma tríade que fala muito a favor de hemorragia subaracnoide. E para avaliar o prognóstico desse paciente com hemorragia subaracnoide, a gente tem uma escala, a escala de Hans. Hunt-Hess. Quanto mais perto do 1, melhor prognóstico. Quanto mais longe do 1, mais próximo do 5, pior. Então, 1 é lúcido, o paciente só tem uma cefaleiazinha. O 2, ele não só tem a cefaleia com aquela síncope dele, ele tem rigidez de nuca já. O 3, ele já tá mais sonolento, o Glasgow dele tá diferente. O 4, ele já tá em torpor, déficit focal. E o 5, infelizmente, ele está em coma. Diagnóstico. Tá acabando, tá? Nas primeiras 24 horas do AVE isquêmico, né, nos grandes hospitais chiquérrimos aí, a gente tem o PET, que é a tomografia por emissão de póstulos, que eles veem mesmo se tem aquela área de lesão irreversível, isquemiada já, ou aquelas áreas de zona de penumbra que aparecem depois na tomografia comum, mas é que ela consegue ver essa área de penumbra. Uma área de penumbra é uma área isquêmica que dá para recuperar, né? Ela está lutando ali para recuperar. Então tem que agir rápido. Por isso que a pressão não pode ficar baixa nesse paciente, porque a pressão até aumenta fisiologicamente para conseguir suprir ali aquela região que está esquemiada, para não deixar morrer essa zona de penumbra. Então, a zona de penumbra é uma região de salvação. Só que nas primeiras 24 horas, geralmente o paciente que tem uma veia hemorrágica, a tomografia vai vir assim, ó. Ela vai vir normal, sem alteração. Então, por que a gente pede tomografia de crânio na emergência, quando o paciente chega com déficit neurológico súbito focal? Por quê? Porque a gente tem que diferenciar se esse é um evento hemorrágico ou se é um evento isquêmico. Por quê? Porque o isquêmico ele demora a aparecer mesmo, só que o hemorrágico, ele deu hemorragia e apareceu na hora na tomografia. Por isso que toda tomografia, essa clínica do paciente, ela tem que ser feita e laudada em 45 minutos assim. E a gente tem que pedir uma tomografia de controle, principalmente se não deu para ver nada na primeira. Pensar ali nas primeiras 24 a 72 horas, né? Fazer uma nova tomografia para ver se já consegue enxergar uma área de penumbra, né? Uma zona aqui toda esquemiada. Olha, esse aqui é bem grande. Então, é o que eu falei, né? Nas 24, 32 horas, depois que a gente repete, e se for isquêmico, realmente ver essa zona hipodensa, hipoatenuante, que é uma região pretinha, escura. Já no EV hemorrágico, ela é imediata, né? Teve, já dá para ver, principalmente quando ele é grande, né? E ela fica hiperdensa, hiperatenuante. O paciente pode até ter desvio da área média aqui, porque isso indica até uma hipertensão intracraniana. Acima de 3 milímetros, viu? Isso pode até indicar como, inclusive. Vamos falar depois.
Ressonância magnética é o sonho, né? Porque se tivesse ressonância magnética disponível para todo mundo, ela tem uma acurácia muito maior que a tomografia no diagnóstico desse AVE. E ela é capaz de diagnosticar até AVE de tronco encefálico, que não tem como você ver na tomografia, né? Por conta do corte. Quando a gente tem um paciente com a clínica de cefaleia, síncope e rigidez nucal, e você fez a tomografia e não viu, e o paciente continua daquele jeito, continua piorando, aquele score que a gente fez, esse score aqui de Hunt-Hess, ele estiver piorando, você achar que é uma HSA, uma subaracnoide, você não tiver a opção de uma ressonância, né, ou nenhum exame de imagem melhor, você faz o exame glicórico, faz a coleta do líquor. Ele pode vir com sangue nas primeiras 12 horas, ou depois ele pode vir uma cor amarela, assim, xantocrômica. Porque, como a gente tem hemorragia, um extravasamento de sangue para essa região, também a gente tem uma conversão da hemoglobina, que é constituinte do sangue, em bilirrubina, né? Porque já passou do tempinho dela ali, ela se degrada, né? E faz esse processo. Só que não basta a gente diagnosticar, a gente tem que descobrir a causa, porque a causa vai inferir no tratamento, principalmente a profilaxia secundária. A gente faz eletro, ultrassom de Doppler, anjo, né? Anjo é principalmente para ver a avaliação ali de fluxo, né? Tem essa escala, que é uma escala de ABCH, ela é disponibilizada pela American Heart Association. O mnemônico para poder memorizar ela é o mnemônico de vigília. B de volume, volume do quê? Do hematoma que eu achei na tomografia. I de idade, quanto mais velho o paciente, pior. G de Glasgow, quanto pior o Glasgow do paciente, pior para ele também. Ela é uma escala de prognóstico também, tá? O outro I aqui é de inundação ventricular. Se tem hemoventrículo mesmo, se chegou até o ventrículo esse sangue ou não. E o L é a localização, né? Infratentorial ganha mais pontinho do que um supratentorial. E aqui, essa escala de ICH, ela avalia o prognóstico, como eu falei, né? E, consequentemente, a mortalidade. Quanto mais pontos você fizer, ela vai de 0 até 6. O 6 é morte na certa. E quanto mais próximo do zero, menos essa chance. Em 30 dias, tá? A NIH é uma escala bastante grande, mas ela faz uma escala de déficit, assim. Ela é bastante importante para fazer essa triagem do paciente, porque ela vai inferir também ali na conduta. Você faz a tomografia, né? Aí você viu que tem hemorragia subaracnoide na tomografia. Você tem como quantificar aqui e classificar numa escala também, que é a chamada escala de Fisher. Fisher 1 até o 4. O 4 tem um hemoventrículo e o 1 tem sangue em nenhuma cisterna, tá boazinha. Basicamente uma variação dessa escala de VCH. Diagnósticos diferenciais. Pensar em diagnósticos metabólicos, como a glicemia, alteração na glicemia, encefalopatia hepática. Por isso, sempre fazer o glicosímetro ali, né? A aferição da glicose no paciente no momento da chegada. Sistema nervoso central também pode ter convulsão, inclusive muitos pacientes, eles têm uma crise de ausência, que ela é um diagnóstico diferencial para o AVE, inclusive. A gente tem aqui a paralisia de Todd, que é uma paralisia de um M largo, M de mídio, redundante, né? Pós-ictal, o paciente teve a crise e o pós-ictus dele é uma paralisia de Todd, que pode ser confundida com AVE também. Stato epilético não convulsivo, enxaqueca hemiplégica, que a gente tem aquela síndrome de Horner, né? Hematoma subdural, que é por trauma também, abscesso cerebral, tumores, metástases, né? Extracraniana, metástases sem ser da região encefálica, encefalopatia hipertensiva, pacientes com esclerose múltipla, também encefalite. E transtornos fictícios também podem simular esse AVE. Tratamento, tá chegando finalmente do fim. Pensar que o tempo é cérebro, tá bom? Quanto mais rápido você agir, igual no coração, no IAM, aqui é igual, o tempo é cérebro. Quanto mais rápido você agir, melhor. Nós temos Golden Hours aqui, né? A Golden Hour
é 24 horas, porque principalmente do AVE é isquêmico, né? Inferior a isso, você não vê nada na tomografia, não significa que você não pode mandar o paciente embora para casa, né? Não significa isso. Então, o paciente chegou, qual é o tratamento geral, independentemente de ser isquêmico ou não? Chegou, monitoriza, pega 2 acessos, cateta de O2 se necessário, faz o glicosímero, né? Avalia, tudo. O paciente chegou, como você vai deitar ele? Geralmente a cabeceira é 0 até 15 graus nas primeiras 24 horas, se for uma área mais lesionada, aumenta para 30 graus. Aumenta para 30 graus essa cabeceira, a angulação, né? Você não usa soro glicosado no paciente com AVE, porque tem um risco de ter um edema cerebral, então é ringer lactato, que é o ideal, assim, né, para o paciente. Aqui eu até coloquei, uma hidratação razoável seria 1 litro por dia de ringer lactato com cloreto de potássio. Dieta. O paciente chegou, gente, tenta pôr ele na dieta que você vê se ele não vai comer, porque paciente desidratado e desnutrido não é um fator que é bom para melhorar. Então, recuperação neurológica, não é esse paciente que tá perdendo, né? Hipoglicemia e a hiperglicemia são coisas a serem consideradas. O paciente com hipoglicemia menor que 60 tem que corrigir, porque pode causar lesão cerebral também. Controle de febre, o paciente está com febre, gente, febre, essa hipertermia causa uma lesão neurológica, né? E também a aferição dos eletrólitos, principalmente do sódio sério. E corrigir com cuidado, porque também dá uma hipernatremia da ruim. Não posso dar ranitidina profilática em paciente, porque pode aumentar o risco de pneumonia. Não dá nada profilático nesse momento, não. Agora vamos para as causas específicas. Você fez a tomografia lá. Agora, a minha tomografia de 24 horas, ela não deu AVE, né? Eu fiz uma de 24 nas duas, deu AVE isquêmica. O que eu faço? Eu não posso baixar a pressão desse paciente, porque eu tenho aquela área de penumbra que a gente falou. Essa área de penumbra é uma área que está isquemiada, mas ela ainda não morreu, ela ainda tem um potencial de ser revertida. Mas como que ela é nutrida, então? Tem algumas artérias colaterais que elas fazem esse fluxo para nutrir essa região. Elas dependem muito da pressão, porque ela é uma artéria colateral, não é a artéria principal. Então, ela depende de uma pressão mais alta para poder nutrir essa região. Se eu abaixar a pressão do meu paciente, que inclusive o nosso corpo é inteligente, ele aumentou a pressão justamente para ir mais sangue para as colaterais e conseguir nutrir aquela zona de penumbra que ainda é recuperável, a gente abaixar essa pressão, lascou, né? Então, se o paciente estiver hipotenso, você dá a sua fisiológica 0,9% para ele. Você só vai reduzir a pressão arterial se a sistólica tiver superior a 220 ou a diastólica 120, maior que isso. Você vai reduzir como? Quando a diastólica tiver 140 para cima, você faz nitroprussirato de sódio. Se só sistólica ou valores diferentes, você faz o labetalol, preferencialmente. Você vai também reduzir essa pressão se o paciente for fazer o tratamento de trombólise, né, que nós vamos falar agora. Tá. Então, o que você faz como medida inicial para esse paciente? AS. AS, o anticoagulante. Na dose de 325 miligramas nas 48 horas. Você só dá ele. Não tem indicação de dar clopidogrel associado, não. É AS, aspirina, 325 miligramas por 2 dias. Aí, você pode iniciar a terapia com heparina, por uma profilaxia de tromboembolismo pulmonar e TVP também. Tanto arterial como venoso, né? Aí você dá com heparina não fracionada ou de baixo peso molecular. Você não pode fazer heparinização plena nesse paciente. E principalmente quando o AVE ele é cardioembólico, ele foi gerado ali do coração, o paciente tem uma fibrilação atrial, um infarto aparente anterior, uma cardiopatia, ou então o paciente está em um estado de hipercoagulabilidade, eu não faço heparina agora. Eu faço só no terceiro dia, mas se o infarto for maior, é só no sétimo. TC de crânio, você faz no terceiro dia para você ver se já pode dar ou não. Agora, se converteu de um êmbolo que ele tampou
e ele se rompeu, gera um processo hemorrágico, aí só depois de 30 dias que pode dar. Inclusive, o AVE cardioembólico é um dos mais importantes para evoluir para a degeneração hemorrágica de um isquêmico virar um AVE hemorrágico, tomar cuidado. E como que eu faço terapia antitrombótica para esse paciente? Terapia antitrombótica, você vai com alteplase. Mas como? O paciente ele não pode ter um AVE hemorrágico, ele tem que ter AVE isquêmico. Tá, ele teve isquêmico, mas por quanto tempo? Só até 4 horas e meia. O ideal ainda é que seja antes das 3, mas até 4 horas e meia dá para fazer. O NIH, que é aquela tabela, o link que eu coloquei, ele tem que ser maior que 3, ele tem que ser uma isquemia considerável, né? Não qualquer isquemia. Mas a isquemia também não pode ser de grande monta, que senão não compensa fazer. Mas a gente não pode ser criança. Tem que ser maior de 18 anos. A pressão arterial dele, que estava alta, que eu permiti até 220 por 120, né? Agora não, eu tenho que baixar ela para 185, 110, no mínimo. Tem que ser um valor inferior. E eu baixo com nucleide, nitrospocirato, metalol. O paciente não pode ter tido AVE hemorrágico, nem TCE, ou ter feito nenhuma cirurgia neurológica nos últimos 3 meses. A gente não pode ter nenhum evento hemorrágico prévio, porque ele vai ter tendência a ter também. O paciente não pode ter hemorragia digestiva ou hemorragia do trato urinário nos últimos 21 dias, no último mês. O paciente não pode estar em uso de anticoagulante oral nas últimas 48 horas, ou seja, heparina, warfarina, né? E o NR dele não pode estar maior que 1,7, o TTPA não pode estar aumentado, nem o TP também. Ele não pode ter plaqueta alta, ele não pode ter glicemia alterada nem para menos nem para mais. E como que eu faço essa trombose? Nos critérios de lababilidade a gente falou, mas como é que eu faço essa trombose? Paciente, você faz com alteplase intravenoso, nas primeiras 3 horas é o mais ideal, mas você pode fazer até 4 horas e meia, né? Você tem que abaixar a pressão desse paciente para poder fazer. Você faz 0,9 miligramas por quilo, no máximo 90 miligramas. E mais que jeito? De uma vez, não. Faz 10% em bolos, os outros 90 em bomba de infusão até 1 hora. É sempre em catéter periférico, nunca catéter central. Se o paciente, ao longo desse processo, tiver declínio neurológico, pressão descontrolada, você para, dá crioprecipitado para ele, repete a tomografia, vê se não converteu para hemorrágico, né? E nesse momento você não faz um cateterismo lateral, evita sonda, evita fazer pulsão arterial central nesse paciente, evita. Aqui eu já falo aí, né? Que ele deve ser mantido a 180 por 105 milímetros de mercúrio nas primeiras 24 horas e não usar AS nas primeiras 24 horas, por favor, não fazer isso. Nas primeiras 24 horas, depois que você fez essa trombose, tá? Mas tá, o paciente passou de 4 horas e meia. Como é que eu faço? Mando embora para casa? Não. O paciente tiver maior que 18 anos, tiver uma PA controlada, não tiver sinais de sangramento, não tiver aquelas contraindicações da trombólise e você tiver o acesso à neurocirurgia até 30 minutos, que quando você faz o procedimento você pode ter um risco de ter uma complicação, você pode lançar a mão da trombectomia mecânica, se ainda for viável, né? Aquela área de isquemia do paciente. Que eu falo? Isso. Aí você faz a trombectomia mecânica. Mas sempre é assim, ó. Você faz a trombólise, se tiver menor que 4,5 horas é óbvio, e depois leva ele para trombectomia. Se passou desse tempo, leva ele para trombectomia direto, tá? Se depois desse tempo. E menor de 24 horas, é claro, né, gente? Nesse tempo. Os estudos, eles não apoiam o uso de heparina ou outros anticoagulantes de maneira aguda no AVC, um AVC mais rápido, mais agudo. Mas tem pessoas que indicam. E o tratamento crônico, como que ele funciona?
Ele funciona como uma prevenção secundária. Secundária é o quê? Aos eventos que causaram ele. Ou seja, para a gente não ter essa repetição desse evento, uma profilaxia mesmo. No AVE cardioembólico, faço anticoagulação plena, em cumarim, para prevenir mesmo. No átero trombótico, eu faço antiagregante plaquetárico, com AS mesmo, o resto da vida, 100 a 300 miligramas. Se tiver alergia a AS, faz clopidogrel. Se tiver alergia a clopidogrel, faz clopidina. Mas sempre nessa ordem, tá? Tem também uma cirurgia que é para ressecar esse ateroma que formou ali na carótida, mas ele só é indicado se a obstrução ultrapassar 70%. E eu também outras causas, né, de secção, sem descartar a hemorragia subaracnol. Se não houver, você faz anticoagulação por 6 meses. For amival patente, anticoagula. Se não tiver TVP, você faz antiagregação. Estenose carotídea, é a anurectomia, né, pra gente fazer ressecção. A profilaxia primária é fazer esse controle dos fatores de risco e a secundária a gente já falou. Basicamente, todo paciente com AVE aterotrombótico, né, e ataques transitórios, você faz agente plaquetário para ele, porque o risco dele ter AVE é alto. Agora, se for uma isquemia ali menor, pode fazer por 90 dias, com AS, junto com clopidogrel, né? Só que por 90 dias. Paciente a longo prazo é só o AS mesmo, porque corre risco de ter uma complicação hemorrágica. O AVH, a minha meta da minha PA, ela é um pouco mais baixa, porque tá tendo extravamento sanguíneo, não posso deixar a pressão alta, não. Ela tem que ser menor que 140, eu não posso usar corticoide nem antipilético profilático, geralmente eu tenho um desvio de linha médica, que é sinal de hipertensão intracraniana, então eu trato com uma hiperventilação, um manitol, se tiver como um barbitúrico e não melhorar, né, se não melhorar com o manitol, eu posso induzir um coma barbitúrico, manter sempre a cabeceira elevada, até 30 graus, evitar aspiração. E quando eu opero, o paciente tiver um hematoma, 3 centímetros, tiver as complicações como hidrocefalia, hematoma volumoso, supratentorial, risco de herniação, você leva ele para cirurgia. Aqui só são alguns, como fala, tipo que antídotos, né? Quando você faz uma reversão na anticoagulação. E a minha HSA é se o paciente estiver dentro dos 3 dias de sintomas e o Hans-Hess menor que 3, que é aquela tabelinha que a gente fez, que é só sintoma leve cefaleia. O paciente já tem uma cefaleia e uma alteração de rigidez de nuca, né? Como aquilo lá. Aí, se tiver 3 dias, nos primeiros 3 dias, e tiver que esse Hanses menor que 3, o paciente pode fazer uma arteriografia para a gente ver onde tem esse aneurisma, né? E até mesmo fazer um clampeamento desse aneurisma. Aí, depois de 10 a 14 dias desses pacientes que não fez esse clampeamento, eu posso fazer a artéria de novo, que é uma cirurgia endovascular, e sempre fazer o controle da pressão. Ela não pode ficar alta, porque essa pressão alta faz um turbulhamento na parede desse aneurisma e faz aquele processo de ruptura dele. Aqui a gente é indicado a gente fazer neuroproteção com a nimodipina, 60 miligramas por 14 dias, é de 4 em 4 horas, porque ela tende a melhorar o prognóstico do paciente. Se agora o aneurisma, eu fiz o clampeamento dele, né, até os 3 primeiros dias, eu posso deixar a PA atingir 200 miligramas nesse tempo, porque é aqueles 3 Hs, né, hemodiluição, hipervolemia e hipertensão. Só que, se o aneurisma não foi clampeado, eu tenho que continuar menor que 150 minha PAS. E a intraparenquimatosa, eu dou suporte, né? Se uma PA histórica mantendo ali de 140, 140 e uma PPC de 50 a 70. A cirurgia é aqueles mesmos critérios que a gente já falou. E as complicações para a gente poder quase fechar. O paciente pode sangrar até o 7º dia,
fazer vários espasmos até o 14 dia. Você tem que induzir ele a hipertensão. Ele pode fazer hidrocefalia, o coágulo ele bloqueia a drenagem do líquor, e esse líquor acumula, né? E faz um aumento ali da região local. Pode ter hiponatremia, uma síndrome perdedora de sal, ou até uma ciade. Enfim, o que é que eu tenho que saber para a vida e para a prova? Quando eu tenho uma síndrome cruzada, a gente está falando de AVE no tronco, então a gente tem o quê? Motor sensitivo contralateral e nervoso ipsilateral. A exemplo da Weber, que pega o mesencéfalo e o terceiro par craniano, o oculomotor, e o Wallenberg, que é uma síndrome bulbar sensitiva do nervo trigêmeo, quinto par craniano. AVE isquêmico mais comum é o cardioembólico. A primeira coisa, eu faço o TCC sem contraste, tá? Porque não precisa de contraste, que a gente está avaliando trajeto arterial e nem venoso, não. A gente tá avaliando se tem ou não hemorragia. Fazer uma trombólise com alteplase no paciente com AVE isquêmico em até 4 horas e meia, preferencialmente nas 3 primeiras. Eu reduzo a PA só se ela tiver maior que 220 por 120, e só se eu fazer a trombose, se o paciente for elegível, você deve fazer essa redução se tiver superior a 185 ou 110. E o AS? O AS você faz nas primeiras 48 horas. Se for fazer a trombose, aguarda 24 horas para poder começar. E vamos falar então, por último, de um decoreba aqui, da hemorragia intraparenquimatosa. Lembrar do fator de risco, que é a hipertensão arterial, que gera aqueles pequenos aneurismas de Charcot-Bouchard. O tratamento é suporte para intervenção intracraniana, né, principalmente, tem desvio ali de média e tudo mais. Hemorragia subaracnoide é pensar na tríade cefaleia intensa, súbita, com síncope e rigidez de nuca. Pensar naquela escalinha também. E a primeira coisa é fazer a tomografia sem contraste nos primeiros minutos que o paciente chegou, né? Se normal, fazer a punção glicórica. Nas primeiras 12 horas pode vir sangue, e depois vem um líquido xantocrômico mais amarelo, pela transformação de hemoglobina em bilirrubina. Momento de intervir até o terceiro dia, ou se o paciente sobreviver, faz no 14º dia. Nesse meio tempo, não. Tratamento para vasoespasmo, você faz a terapia dos 3H, você sobe, você induz a pressão dele, vai ficar alta, hipertensão. E aqui na subaracnoide, a gente faz a neuroproteção com nibodipina por 14 dias. É isso.